Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí mais um conteúdo, mais uma aula. Então vamos observar o nosso objeto de conhecimento. A nossa aula 13, nós temos aí como objeto de conhecimento diversidade do reino animal e no detalhamento reino animal, classificação taxonômica, características gerais e reprodução. Então, sejam muito bem-vindos, a nossa aula está começando agora. Muito bem, na nossa aula a gente vai conversar um pouco mais ali sobre os animais, a gente vai ver mais características do reino animal, né? A gente já viu que os animais eles vão estar aí classificados, né, de acordo com algumas características. E a primeira característica que a gente pode, né, usar, as primeiras características aí que a gente vai utilizar para classificar esses animais, vão ser em animais vertebrados e animais invertebrados, né? Você observa aqui imagens de animais vertebrados como a águia, né, o gato, por exemplo. E aí nós já temos aqui, ó, também o jacaré, né, são exemplos de animais vertebrados, os peixes, né, que possuem ali coluna vertebral. A partir dessas imagens, você observa aí os animais invertebrados, aqueles que não possuem coluna vertebral, não possuem ossos nem crânio, como aí, ó, essa estrela do mar que a gente pode observar, né? Então, são alguns exemplos aí dos animais e aí a gente já tem essa primeira noção de que eles vão estar classificados de acordo com algumas características. Observando ali aqueles animais que possuem ossos, né, tem um esqueleto ósseo, um crânio protegendo ali o seu cérebro, por exemplo, coluna vertebral, né, a gente vai conseguir agrupar esses animais em animais vertebrados. E lá nós vamos ter peixes, répteis, anfíbios, né, aves e mamíferos. E aí aqueles outros animais que não se encaixaram nesse grupo, né, não fazem parte dessa classificação, porque eles não têm essa primeira característica geral, que é a presença de um esqueleto ósseo, eles vão ser classificados em outro grupo, que são os animais invertebrados. E aí, como o nome já diz, né, esse invertebrados quer dizer que eles não possuem coluna vertebral, têm um corpo mole, por exemplo, como alguns que a gente pôde observar. Então, nesse momento, a gente vai ver mais características ali do reino animal e formas de que como eles estão classificados, ok? Na nossa próxima imagem, a gente observa aí um pouco sobre o reino animal. O reino animal, também conhecido como metazoa, é um dos principais reinos biológicos que engloba uma enorme diversidade de organismos multicelulares, né? Então, como a gente está vendo aí, ó, o reino animal ele vai ter uma grande quantidade de seres vivos, olha aí, uma enorme diversidade de organismos. A gente vai encontrar diversas espécies de animais ali dentro desse reino. E para que se facilitasse o estudo, né, desse reino, que é muito grande, os cientistas foram utilizar ali alguns critérios para classificá-los em alguns grupos. E aí a gente vai poder observar algumas características desses animais. Primeiro a gente vai ver as características gerais, né? Todos os animais ali vão apresentar essas características, como por exemplo a gente observa aqui no nosso quadro, nós temos aí alguns tópicos, né? Eles vão apresentar célula eucariótica, que é aquela célula que apresenta uma membrana envolvendo o núcleo dessa célula. Além disso, eles vão apresentar ali, eles são seres multicelulares, ou também chamados pluricelulares, eles apresentam muitas células, e também tem essa outra característica bem interessante, que são seres heterótrofos, certo? Heterótrofos ou seres heterotróficos são aqueles que não produzem seu próprio alimento, como as plantas, né, que fazem fotossíntese. Nesse caso aqui dos animais, eles são heterótrofos e eles precisam ir em busca desse seu alimento. E aí vão ter herbívoros, carnívoros e onívoros. Mas a gente vai ver aí algumas imagens com as características dos animais para a gente observar, né, agora com ilustrações ali dessas características. Então, olha só. Aqui ao fundo você já observa os animais se alimentando, mas vamos na sequência. Lá embaixo, olha, ali no chão ali do nosso cenário, você pode observar uma célula, que representa aí uma célula animal. Observa toda essa organização dessa célula, essa divisão. Essa parte em azul da célula, a gente tem aí o citoplasma, ela representa o citoplasma, que é aquele meio mais aquoso ali da célula, a parte interna da célula, que contém as organelas. Lá dentro da célula a gente vai ter um núcleo, que é onde contém ali as informações, né, as características genéticas daquele indivíduo. E esse núcleo, no caso ali dos animais, ele vai ser envolvido ali por uma membrana, né, que é a carioteca,
Então, por isso que a gente diz que eles possuem células eucarióticas ou eucariontes, né? Ela tem ali uma membrana protegendo. Por quê? Porque existem outros seres vivos, né, como as bactérias, por exemplo, que não têm essa membrana. E esse material genético ele vai ficar misturado ali no citoplasma. Aqui vocês estão observando que estão organizadas ali as organelas e nós sempre dizemos que os animais são eucariontes porque eles possuem essa membrana envolvendo e protegendo o material genético, formando o núcleo da sua célula, certo? Nós falamos também que eles são seres multicelulares, né, ou pluricelulares. E a gente está falando que eles têm mais de uma célula, né? A gente está vendo aquela célula ali, mas os animais eles vão ter várias células compondo ali o seu corpo. Por isso que a gente tem lá no cantinho da nossa imagem aquele esquema ali representando um corpo humano, né? A gente tem os sistemas, então todo o nosso corpo ele vai ser composto de várias células, assim como dos outros animais também, cada uma com uma função específica, compondo ali os tecidos, os órgãos e os sistemas que vão funcionar ali para uma atividade. E aí a gente observa aqui no fundo, né, animais aí se alimentando, nós temos a capivara, temos o jabuti, já vimos também a zebra, e eles estavam consumindo ali seu alimento, porque eles não conseguem produzir, eles precisam ir em busca de algo que vai ser utilizado ali para a sua nutrição, e daí eles vão poder crescer, se desenvolver e obter energia para realizar suas atividades diversas aí no seu nicho ecológico. Então a gente observa aqui, ó, nesse exemplo, são animais que são herbívoros, né? Porque eles estão consumindo vegetais, como a capivara, e a gente está observando a capivara e o jabuti aqui no fundo, tá? Só para a gente entender as características gerais ali dos animais, vamos relembrar, eucariontes, né? Possuem células eucariontes ou eucarióticas, multicelulares, são formados por várias células, e heterótrofos, precisam ir em busca ali dos seus alimentos. E aí a gente está falando sobre a nutrição desses animais, está vendo a imagem deles se alimentando, vamos observar a diferença que a gente vai ter na nutrição desses animais. Observa aí na próxima imagem. Então você está observando agora que eles vão ser também classificados de acordo com a sua nutrição em animais herbívoros, onívoros e carnívoros. Presta atenção nessas imagens que nós temos aí o sorriso, né, de alguns animais, mostrando para a gente aí a sua dentição. Então vamos observar, né, que nós temos o seguinte. Nessa primeira imagem, você pode observar aí um cavalo. E aí ele está mostrando para a gente os seus dentes ali, a sua dentição, porque o cavalo ele é um exemplo de um animal herbívoro. Então aqui você pode observar que esse animal ele vai consumir capim, né? Ele vai consumir vegetais. E a sua dentição ele vai ter ali bem desenvolvidos os molares e os pré-molares, justamente para facilitar o corte desse capim, né? E a mastigação. Certo? Então, por causa da sua dieta ser baseada em capim, em vegetais, ele tem a sua dentição nesse formato. No caso dos onívoros, e aqui ó, nós temos um exemplo na imagem, os nossos dentes, né? Porque nós somos classificados ali também como onívoros, porque a gente come tanto a carne de outros animais quanto vegetais. Então, os nossos dentes, se vocês já perceberam, eles têm formatos diferentes. A gente vai ter dentes ali que são utilizados para cortar, como os dentes da frente, que a gente observa aí nessa imagem, né? Nós temos também aqueles mais pontiagudos, né, que vão perfurar, e os dentes mais localizados nessa parte de trás ali da nossa arcada dentária, eles vão ser utilizados para mastigar, né, e para triturar ali os alimentos, como os vegetais, por exemplo. Já os carnívoros, né, como a onça que a gente está visualizando aqui nessa imagem, observa aí as presas, né, que ela tem. E essas presas elas são mais pontudas, né, e elas são curvadas para dentro, justamente porque esse animal ele é um predador, né, ele vai precisar caçar ali a sua presa e ele vai evitar justamente para que essa presa ela escape, por isso que ela é mais entortada ali para dentro, ela é curvada para dentro, né? Então ele precisa abater a sua presa, dilacerar ali, rasgar a carne daquele animal que ele vai poder comer. Certo? Então a gente observou aí essa diferença na dentição justamente por causa da dieta e da nutrição ali desses animais. Além dos herbívoros, né, dos carnívoros e dos onívoros, a gente vai ver que existem alguns animais que vão sobreviver dependendo de outro animal. Olha só aí na nossa próxima imagem. Nós temos agora os parasitas. E aí para a gente identificar, olha só, os parasitas estão nessa primeira imagem que a gente está visualizando aqui. Então, animais parasitas são aqueles que vão se alimentar, né, a partir de um outro animal, do sangue desse outro animal, por exemplo.
E aí um exemplo clássico que nós temos são os carrapatos. Aí na imagem você observa aqui um carrapato, né, na pele aí de um cachorro, por exemplo. Quem já observou o carrapato sabe que ele é bem pequeno, né? E quando ele está desse tamanho aí que a gente está observando, ele já consumiu ali o sangue desse animal, né? Como a gente pode visualizar. E esses parasitas, eles podem trazer ali algum prejuízo, eles podem causar uma doença para aquele animal que está servindo de hospedeiro, né? O hospedeiro é o que está abrigando ali aquele parasita, certo? Então existe aí uma doença que está relacionada com esses carrapatos que pode trazer ali para os cães, né? Para os cachorros, né? E outros animais também que vão servir de parasita para esses animais, né? Não somente os carrapatos, mas existem outros exemplos aí de parasitas. A gente tem aí também os detritívoros, como esse que a gente está visualizando aqui na imagem, que é um urubu, né? Que a gente chama popularmente ali de animais carniceiros, né? E esses detritívoros, eles vão se alimentar de cadáveres de plantas e animais. Então, aquele animal que morreu ali em um determinado ambiente, virou ali aquela carniça, né? Aquela carcaça lá que ficou ali exposta, o que vai acontecer? Esses animais estão ali, né, observando, os urubus ficam ali em volta esperando aquele cadáver daquele animal para ele poder se alimentar. Então eles são chamados de detritívoros, né, porque eles vão estar se alimentando ali daquela matéria morta daqueles animais ou daquelas plantas, por exemplo, ok? E aí nós vimos e comentamos um pouco mais sobre a nutrição desses animais, agora vamos ver sobre as formas de locomoção na próxima imagem. Muitos animais são capazes de se locomover, seja por meio de músculos, né, como nós, por exemplo, que utilizamos aí os músculos das pernas para fazer a nossa locomoção, a nossa caminhada, ou até mesmo por apêndices especializados, sejam asas ou nadadeiras, por exemplo, ou outros mecanismos. No entanto, alguns animais, como as esponjas, elas podem ser sésseis. O que quer dizer sésseis? Né? Que eles vão permanecer fixos em um local. Então, como você está observando aí nessas duas imagens, na primeira imagem a gente tem as esponjas, tá? Vale lembrar que nós temos um grupo ali dos poríferos que são animais, não é aquela esponja de lavar louça, é esse animal que a gente está observando aí na imagem. E eles não vão se locomover, eles vão ficar fixos ali no substrato, né? naquele determinado local. Então, eles são chamados ali de sésseis. Enquanto outros que têm ali apêndices especializados para a sua locomoção, como na imagem a gente está observando ali uma águia, né? E a gente sabe que a águia, assim como outros pássaros, eles conseguem voar justamente por causa da presença desses apêndices especializados, que são as suas asas, né? O corpo revestido aí por penas, entre outras características que vão possibilitar o voo desses animais, né? Assim como animais que vivem na água e vão se locomover nadando, como os botos, né, por exemplo, que tem as nadadeiras, né, que tem aqueles apêndices especializados em formato de nadadeira para que eles consigam nadar, né, no caso dos peixes também, como a gente pode observar. Quanto à reprodução desses animais, a gente vai observar aí na nossa próxima imagem. A reprodução nos animais, ela pode ser sexuada ou assexuada. Vamos entender um pouco mais da diferença de cada uma delas. Na reprodução sexuada, gametas, que são células reprodutivas, são produzidos e a fertilização geralmente ocorre, né? Então a gente vai ter lá o gameta masculino e o gameta feminino, e a partir do momento ali, né, da fecundação, eles vão se encontrar, né? A fecundação é a união desses dois gametas e depois acontece a fertilização, ok? No caso da reprodução assexuada, ela pode acontecer por estratégias como, por exemplo, o brotamento, a fragmentação e entre outros mecanismos, né? Então, aqueles seres vivos que não vão apresentar uma reprodução sexuada, onde acontece a união dos gametas masculino e feminino, eles vão ter outros mecanismos de reprodução. Nesse caso, onde não há a participação dos gametas, a gente vai ter a reprodução assexuada, ok? E como a gente pôde observar no exemplo, nós temos brotamento, né? Como a gente pôde visualizar, fragmentação, entre outros exemplos aí. E alguns animais vão adotar essa estratégia ali para que eles consigam se reproduzir, né? E gerar novos indivíduos ali. Vamos observar mais informações sobre o desenvolvimento desses animais, como é que vai acontecer. Os animais, eles passam por um ciclo de vida que inclui estágios embrionários,
e muitas vezes metamorfose, né, que é uma transformação que vai acontecer ali com numa das etapas do desenvolvimento desses animais. O desenvolvimento ele pode acontecer diretamente. Quando ele acontece diretamente, ele é sem metamorfose, ele não vai passar por esse estágio. Ou indiretamente com metamorfose, tá? Então a gente já pôde observar que alguns seres vivos, ali, na verdade alguns animais, eles vão se desenvolver diretamente sem metamorfose, como no nosso caso, por exemplo, a gente não passa por nenhum tipo de metamorfose, mas existem animais que vão no período ali do seu ciclo de vida, né, no seu desenvolvimento, eles vão ter uma etapa de metamorfose, quando eles vão se transformar, eles vão passar por um processo. Essa palavra metamorfose, né, esse meta, ele quer dizer ali transformação, e eles vão passar ali por esse processo, como a gente pode observar. Para a gente entender melhor, para ilustrar aí esse conceito, né, do desenvolvimento, a gente observa aí a nossa próxima imagem, onde nós temos o desenvolvimento embrionário humano, e na imagem ao lado a gente observa a metamorfose de uma borboleta. Então, olha só, no desenvolvimento humano, a gente, após a fecundação, onde nós temos a união dos gametas, né, masculinos e femininos, dessa fecundação a gente vai ter a formação de um zigoto, né, que é a célula ali que vai começar a se desenvolver. Então, a gente tem aí a partir da primeira e da segunda semana a célula com essa característica. E aí, depois do zigoto, a gente vai ter a formação do embrião, né? E a gente observa aqui a idade do embrião em semanas. Observa como ele vai aí se desenvolvendo, né? A partir da terceira até a oitava semana. E nesse período, a gente vai ter o quê? Lá na sétima para a oitava semana, aliás, numa parte da sexta, né? Sexta semana, a gente já tem a formação do coração desse indivíduo, alguns membros, né, que começam a se formar, se separar ali, membros superiores e membros inferiores. No período fetal, né, o feto aqui já tem características do bebê, né, mais desenvolvidas, vem aí depois do embrião aqui o feto, aí a gente vai poder observar a partir da 9ª semana a formação dos olhos, dos dentes, da genitália, dos ouvidos e do sistema nervoso aqui pelas últimas semanas, né, a partir da 20ª semana, o sistema nervoso central aí sendo desenvolvido. Então você observa, ó, toda essa fase do desenvolvimento embrionário humano, né? A célula, o zigoto sendo desenvolvido de embrião depois para feto. Não aconteceu nenhuma metamorfose. A gente tem ali o desenvolvimento, né? Os órgãos vão se desenvolvendo, os membros, por exemplo, até que o bebê esteja completamente formado para acontecer o parto, certo? Nesse outro caso aqui, ó, da borboleta, a gente já vai ter a metamorfose. Vamos só anotar aqui para a gente diferenciar. Na metamorfose, então, a gente vai ter aí o seguinte, a gente tem um organismo ali em formato de larva, né, que é a lagarta. A lagarta, ela vai passar por um estágio aqui do casulo, né, ela vai se desenvolver ali no casulo, ela vai se proteger nesse casulo e ela vai passar um tempo ali nesse estágio. Depois que ela sai desse casulo, ela se desenvolveu ali, adquiriu asas e ela se desenvolve na borboleta como a gente conhece, certo? Então a gente vai ter toda essa transformação aí no desenvolvimento da borboleta. Então a gente observa aí um animal que passou por um desenvolvimento com metamorfose, como a gente pôde observar. Certo? Então, para a gente entender e diferenciar um pouco mais ali das formas de desenvolvimento dos animais. Vamos ver agora informações sobre os tecidos, né? Como estão organizados ali os tecidos e órgãos dos animais. Observa aí com a gente. Os animais, eles possuem tecidos especializados e órgãos que desempenham funções específicas. A especialização celular permite a formação de sistemas complexos, como o sistema nervoso, sistema circulatório e sistema digestivo. Então, como nós vimos anteriormente, né, nós vimos que o nosso corpo ele vai ser formado, a gente sempre usa como exemplo, eu falo do nosso corpo, né, falando do corpo humano, mas a gente está falando ali dos outros animais também, certo? Lembrando que o homem também é um animal, tá? Então, olha só, nós vamos ter lá o corpo, né, sendo formado por diversas células e como a gente pôde observar, essas células elas vão estar especializadas em atividades diferentes. Viram lá no nosso texto, onde a gente falava um pouco mais sobre o sistema nervoso, né? Então, a gente vai ter uma célula que ela é especializada para atuar ali no sistema nervoso, que são os neurônios. Então, essa célula, ela recebe ali o nome
de neurônio. A gente vai ter a célula do sistema circulatório, né, células do sistema digestivo. Então, onde essa célula estiver, no sistema que ela estiver participando, ela vai ter funções específicas muito importantes para aquele sistema ali e para as atividades do nosso corpo, certo? Assim como os outros animais, não podemos esquecer. Vamos ver agora informações ali quanto à sensibilidade. Olha só. A maioria dos animais, eles possuem órgãos sensoriais que lhes permitem detectar estímulos do ambiente, como a luz, o som, o odor e assim por diante. E eles possuem a capacidade de responder a estímulos do ambiente, seja através de movimentos, comportamento ou outras respostas fisiológicas. Então, a gente já observou aí, ó, que a gente tem estratégias para interagir com o mundo à nossa volta, a gente perceber o ambiente aí à nossa volta, certo? Então, dessa forma que a gente vai perceber o ambiente à nossa volta, está relacionado com os nossos órgãos sensoriais, né? A gente tem aí a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, né? São os nossos órgãos sensoriais, os órgãos do sentido, aí como a gente chama, né? É a forma que a gente vai visualizar o ambiente, vai visualizar as cores, por exemplo, a gente vai ter noção de onde a gente está se locomovendo, por exemplo, a gente vai ouvir os sons ali à nossa volta, certo? E também eles vão ser utilizados para a gente interagir com o nosso ambiente interno, a gente entender as mensagens que o nosso corpo ali estão mandando também, né? Se a gente está com fome, com frio, com sede, então são formas aí da gente interagir com o ambiente interno e externo. E aí a gente tem essa capacidade de responder a esses estímulos do ambiente, não somente os humanos, mas todos os outros animais, né, como os gatos, por exemplo, né, que percebem ali o ambiente à sua volta, os cães, né, que tem também essa característica, tem um faro, né, como a gente fala, mais apurado, por exemplo. Então, todos os animais vão ter estratégias aí bem interessantes relacionadas com a sensibilidade, que é essa forma onde eles vão detectar estímulos aí do ambiente. E aí, olha só que interessante, vocês já devem ter parado para pensar ou se perguntado, será que a gente consegue entender aí a linguagem dos animais? Será que eles conseguem se comunicar? A gente pode ser que não entenda, porque os outros animais, né, somente o homem é que consegue falar. Existem espécies de animais que conseguem reproduzir a nossa fala, como se fosse um gravador, no caso o papagaio, né? Mas falar mesmo, se comunicar utilizando ali a fala, somente o homem, né? Os animais, eles vão ter outras estratégias ali para se comunicar. Entre eles podem se compreender, podem se entender lá, mas a gente às vezes não vai entender. Mas nessas imagens a gente vai observar um pouco mais dessa comunicação que os animais utilizam para mandar um recado, para expressar ali algum recado, por exemplo. Então, a gente observa aí nas nossas imagens, né? A gente está vendo ali que o garoto está tentando entender ali o cachorro, né? Tentando se comunicar, mas os animais vão ter estratégias ali para que eles possam emitir algum recado. Então, olha só. A gente está passando aqui esse conteúdo, né? Que traz bastante informações ali sobre os animais. E aí a gente chega no seguinte. Como é que os animais se comunicam entre si? Então, os animais, eles vão poder se comunicar da seguinte forma. Pode ser visualmente, usando sinais visíveis, como, por exemplo, nós temos aqui, ó, essa lagarta, ela tem essa cor bem chamativa, né? Então, ela está querendo dizer algo, ela está querendo dizer para os outros animais que ela pode ser perigosa, ela pode ser tóxica, né? Pode ter alguma substância tóxica ali no seu corpo, por exemplo. Então, ela está dizendo para os outros animais não chegarem perto que ela pode ser perigosa. Lá na outra imagem, você observa ali o pavão. E o pavão, né, ele tem esse colorido ali das suas penas, que ele precisa se mostrar ali para a sua fêmea para que ele seja selecionado ali para ser um parceiro, para gerar os novos filhotes ali. Então, visualmente, eles conseguem se comunicar. Também eles vão se comunicar acusticamente, por meio da audição. Eles vão emitir sons ali, ó. E também as corujas, né, que dizem, né, que elas têm uma audição muito boa, né? Tem até alguns ditados ali relacionados com essa audição das corujas, como a gente pode observar. E ela tem ali a capacidade de mover esse aparelho ali e ter uma noção maior ali do ambiente à sua volta. Eles vão utilizar também sinais químicos e o olfato, né? Como, por exemplo, nós falamos também anteriormente sobre o faro, né, desses animais, que no caso é o olfato dos cães, que é muito apurado. Eles conseguem observar e distinguir, às vezes, alguns objetos, por exemplo. E os sinais químicos, né, que alguns insetos também podem se comunicar. E aí a gente observa, né, por que eles fazem isso, né? A gente tem ali, ó,
eles vão utilizar os sons, né, para identificar ali os seus animais em volta, né, da mesma espécie, por exemplo, emitir ali sua comunicação para eles se orientarem, né, como naquela outra imagem lá que você está vendo, a gente está vendo um morcego. E o morcego, a gente sabe que ele tem hábitos noturnos, ele vai voar principalmente no horário ali da noite. Então, ele precisa se orientar. Então, ele vai emitir alguns sons, né, para dizer ali, para saber onde ele está se locomovendo, até porque ele não vai enxergar muito bem à noite, né? E também eles usam isso para marcar o seu território, como na imagem que a gente está observando ali dessas aves, né? Existem aves ali que vão marcar o seu território para formar o seu ninho bem direitinho lá, para chocar os seus ovos e terem ali os seus filhotes. Então, dessa forma, a gente pode observar um pouco mais dessas formas de comunicação que os animais, essas estratégias, né, que eles adquiriram, seja pela coloração ali do seu corpo, por exemplo, né, entre outros sinais ali que eles vão emitir, ok? Então, assim a gente pode visualizar um pouco mais sobre essas características. Na próxima imagem, a gente observa aí um pouco sobre a simetria corporal dos animais. A maioria dos animais, eles têm simetria bilateral. O que isso quer dizer? Que eles têm duas metades do corpo simétricas, né? Eles são parecidas ali um lado com o outro. Também pode acontecer a simetria radial, que são vários planos longitudinais a partir do centro do corpo. Por exemplo, os equinodermos. Ou ainda, alguns animais podem apresentar ausência de simetria, como no caso das esponjas. Para a gente entender melhor, a gente tem um esquema na próxima imagem que traz aí para a gente a simetria desses animais, né? Então, a simetria em animais, ela se refere como partes do corpo são organizadas ao redor de um ponto central ou um eixo. No caso dos animais assimétricos, como a esponja que a gente está vendo nessa primeira imagem aqui, ó, a esponja, se você traçar uma linha no meio, você não vai ter uma simetria perfeita, porque esse lado aqui, ó, ele vai ser diferente desse outro. Então, nesse caso, nós temos aí animais assimétricos, né, como as esponjas, que não possuem formatos corporais regulares ou espelhados, né? Um lado vai ser diferente ali do outro. Nós vamos ter animais com simetria radial, como as estrelas do mar, e elas possuem partes corporais organizadas em torno de um eixo. Então, a gente tem aqui a estrela, e aqui no meio a gente vai ter um eixo, certo? E aí a gente vai poder traçar essas linhas, né, e observar de modo que todas as partes sejam similares. Então, se a gente observar aqui, ó, cada linha dessa pontilhada, se a gente for dividir o corpo desse animal, a gente vai observar aí, ó, que essas partes elas vão ser similares, mas aí no caso a gente tem um eixo central e essa simetria ela vai ser radial. Mas a gente encontra a simetria bilateral, vista em criaturas como a borboleta. Significa que um animal pode ser dividido em duas metades idênticas, esquerda e direita. Então você tem aqui a simetria bilateral, olha aí, ó, observa a linha tracejada e a gente vai marcar aqui de verde. Então a gente tem aqui um lado igual ao outro lado, né? O lado esquerdo idêntico ao lado direito. Então nesse caso a gente diz que esses animais aí eles têm simetria bilateral, os dois lados aí vão ser iguais. E quanto à termorregulação, é o que a gente observa aí na próxima imagem. A termorregulação é um processo no qual os animais mantêm a temperatura dentro de uma faixa de valor ideal para a manutenção de seus processos biológicos, né? A gente vai ver a diferença ali entre mamíferos e répteis na nossa próxima imagem, olha aí. E aí a gente observa, então, que a gente vai ter animais endotérmicos, que são aqueles que mantêm sua temperatura corporal estável, como no caso dos mamíferos, representado aí pelos gatos, e nós temos animais que são ectotérmicos. Nesse caso, eles necessitam de fontes externas para a manutenção da temperatura. Os animais como os répteis, né, as tartarugas, os jacarés, eles não vão conseguir manter a sua temperatura corporal estável. Eles precisam ficar expostos ali um tempo. Você já observou que os répteis ficam ali um tempo tomando um banho de sol, por exemplo? O jacaré fica exposto ali ao sol justamente para ele manter a sua temperatura constante. E aí, como nós falamos, esses animais, o reino animal, a gente vai dividir ali em animais vertebrados, como a gente observa na nossa próxima imagem, pertencem ao filo dos cordados, e a principal característica do grupo dos vertebrados é a presença da medula espinhal e a coluna vertebral, dando a sustentação ao corpo desses animais. Como a gente pode observar alguns exemplos aí na imagem, né, dos cães,
do gato, do coelho, temos ali pássaros, né? A cobra, por exemplo, que são animais vertebrados. E esses animais vertebrados eles vão ser divididos em 5 classes que a gente observa na próxima imagem: peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. O outro grupo que nós temos são os animais invertebrados. No caso aí dos animais invertebrados, eles são representados por inúmeros filos com características bem diferentes. Todos são multicelulares e não possuem coluna vertebral. E os grupos que a gente vai encontrar são os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, equinodermos e artrópodes, né? E alguns exemplos a gente tem aí nas nossas imagens. Então aí, sobre o reino animal, são essas informações aí que a gente pode observar. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê na próxima aula.